Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Asilo Arkham. E aqui quem está falando é o Deathstroke Arkham. E galera, já deixa o like aí no vídeo, porque o vídeo hoje tá bacana. Compartilha aí o vídeo com seus amigos que jogam DC Legends. Até aqueles que não jogam mesmo podem estar se interessando pelo jogo aí. Inscrevam-se aí no canal, tá? Já ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Nós da Aliança Asilo Arkham estamos querendo trazer um novo quadro aqui pro canal de podcasts, análise de personagens. Então, conteúdo bacana. Aguardem aí os próximos vídeos porque vai estar show. Bom galera, o vídeo de hoje é qual o melhor entre os dois um dos dois melhores aí do DC Legends, que é Caçador de Marte versus Mulher Leopardo. Quem é o melhor personagem? Então vamos para essa análise aqui. Eu estarei explicando alguns fatores aí que faz um ser melhor do que o outro. Então vamos pro vídeo, né? Então, já temos aqui, primeiramente, vamos analisar o Caçador de Marte. Uma diferença do Caçador de Marte para a Mulher Leopardo é em questão de defesa. O Caçador de Marte, eu irei chamar de Marciano aqui, ou Ajax, como vocês preferem, Marciano. O Marciano, ele tem uma defesa melhor para a equipe, devido a ter a percepção. Eu particularmente prefiro mais o Marciano do que a Mulher Leopardo por causa desses pequenos fatores, desses pequenos detalhes, tá? O Marciano, como eu disse, tem essa percepção aí no início de partida para toda a equipe. Ele também chama assistência na primeira habilidade, quando ele tem percepção. Ele dá imunidade a desvantagens, então isso é bom também. Aqui ó, deixa eu tá olhando as habilidades. Primeira skill dele: dano especial a um único inimigo, 75% de chance de ganhar mais inteligência e aplicar uma percepção a um aliado aleatório. Ainda tem isso, tá? No lendário, chama assistência se o Caçador de Marte tiver percepção. Ou seja, a assistência você sabe que é uma coisa bacana aí, né? No jogo. E como ele tá praticamente a partida toda cheio de percepção, então isso aqui funciona perfeitamente. Segunda habilidade dele: ganha percepção 3 vezes, mais 35% no medidor do turno. Então ele poderá atacar novamente mais rápido, né? Chegar mais rápido na vez dele de atacar novamente. No lendário aplica a imunidade a desvantagem a todos os aliados. Isso é bom também. Vocês não irão ganhar desvantagens aí. O inimigo não poderá aplicar desvantagens aí em você. Por exemplo, como um sangramento. Isso é um exemplo. Então é bom, é bom. Terceira habilidade dele: ele atordoa o inimigo. Então, atordoar um inimigo fará com que o inimigo não ataque naquele turno. Então, se o inimigo não atacar naquele turno, isso é algo a mais, entendeu? Já vai fazer uma diferença ali na partida. Pequenos detalhes assim que faz você ganhar uma partida, entendeu? Tem partidas aí que você acha que é muito difícil, mas que na verdade esses pequenos detalhes assim faz com que você vença muito mais fácil, muito fácil. Então a terceira habilidade: dano especial forte, ou seja, um dano especial
No caso, ele tem que ter inteligência, né? Pra aumentar mais ainda o dano. E ainda é dano especial forte. O que vocês já entenderam, né? Ele vai causar um dano muito maior. E ele mata tranquilo um personagem físico aí. Energético ele é mais ou menos aí, mas ele é bom. Simplesmente acaba com qualquer... praticamente todos os físicos aí ele tá derrotando apenas com esse ataque. Aplica 20% de dano extra se o caçador de Marte tiver percepção. Ou seja, vocês perceberam que é tudo na base de percepção, né? Então, mas essas habilidades aqui, ele ganha percepção e também a de liderança. Remove 5 vantagens do alvo. Remoção sem erro. Ou seja, isso é muito bom também. Vai ajudar bastante na partida. Lendário, né? Quarta habilidade. Primeira passiva, no caso. 75% de chance de ganhar mais 2 mais inteligências no fim do turno de um aliado se o caçador de Marte tiver percepção. Isso é bom. É através da inteligência que ele vai aumentar o dano aqui, ó, o terceiro. Vocês perceberam que é tudo à base de dano especial, né? Então, quanto mais inteligência ele tiver aí, maior será o dano dele. Na lendária, ele também ganha invisibilidade e 20% de sobrecura. Isso é ótimo também. A última habilidade dele aqui, que no caso é a passiva de liderança. Cada aliado ganha 20% a mais no medidor do turno e percepção no início da batalha. Isso é ótimo. Vocês irão começar a partida atacando primeiro. Primeiro do que o seu inimigo aí. Se você usar ele, o marciano, tanto a mulher leopardo, e por exemplo, usar um flash negro, que é um personagem que reduz o turno da equipe adversária. Ou seja, vocês irão ganhar um tempo maior aí e podendo estar acabando com o inimigo aí muito antes deles atacar você. Então isso é muito bom. Isso na verdade é a principal função dele. E na lendária ele concede mais uma percepção a todos os aliados quando um aliado morre. Então isso é ótimo também. Ajuda, faz uma diferença também na partida. Sem contar que quando começa a partida, os aliados já ganham o medidor de turno, né? 20%. E a percepção. Essa percepção é que eu gosto dele. Ele dá essa percepção aí. Se tiver personagens que contra-atacam na outra equipe. Se eu atacar algum, por exemplo, o Azrael, que é um personagem que contra-ataca. Se tiver na equipe adversária e ele usar esse contra-ataque, ativar, né? Eu já não irei perder um personagem da minha equipe. Por causa dessa percepção do marciano aí no início de batalha. Então, ele dá essa defesa aí para a equipe, entendeu? Por causa dessa percepção. Eu gosto muito de usar o marciano. Na verdade, o marciano é um dos meus personagens preferidos aí no jogo. Talvez o melhor. O mais preferido, o que eu mais gosto, assim, entendeu? Inclusive, ele está até level 80 aqui. Eu melhorei pro level 80 porque eu utilizo bastante ele. Tanto em PVP, tanto alerta vermelho, eventos também que é possível usá-lo. Então, fica aqui a minha opinião sobre o Marciano, Caçador de Marte. Vamos para agora Mulher Leopardo. A Mulher Leopardo já é um pouco diferente aqui. Tem diferentes ocasiões aí que você pode estar usando ela e ela poder estar se saindo muito melhor do que o Marciano. Ela é uma personagem de sangramento, aplica sangramento, é ótimo também.
Então a primeira habilidade aqui é dano leve e aplica 5 sangramentos a um inimigo. Ou seja, quanto mais você usar essa habilidade aí no inimigo, você estará aplicando 5 sangramentos e logo em breve, se ele não conseguir remover os sangramentos, irá morrer logo em seguida. Na habilidade lendária, ela não erra, o que isso é ótimo, ótimo. Não importa se o personagem tiver cheio de evasão, ela não irá errar. E também vai aplicar o sangramento lá, né? Então, aos pouquinhos, você pode estar derrotando o inimigo muito mais rápido. Ganha também 10% a mais no medidor de turno, o que é bom, além de ser uma personagem rápida. Eu acredito que ainda seja mais rápida do que o Marciano também. Eu irei analisar isso aqui neste vídeo mesmo. Segunda habilidade. Dano ao inimigo e remove 3 vantagens. Isso é bacana também. Na lendária, remove 3 vantagens adicionais se o alvo estiver sangrando. Ou seja, se você usar essa habilidade aqui, ativa no outro turno, você pode estar usando essa e removendo aí 6 vantagens no total. Ok? Ela funciona bem se você souber montar uma equipe de sangramento. Ela consegue se sair muito bem. Você fica uma equipe bacana, entendeu? Ela em uma equipe de sangramento, se você montar uma equipe apenas de sangramento, personagens que aplicam o sangramento, né? Não pode ser doença, apenas sangramento. Vocês terão uma ótima equipe, ela irá render muito bem. Terceira habilidade. Aplica 3 mais forças para todos os aliados. Aplica 1 mais força adicional por inimigo com sangramento. No lendário, aplica mais 20% no medidor de turno para todos os aliados. Isso é ótimo, ótimo demais. Tá vendo aqui, ó, aplica 1 mais força adicional se tiver inimigo com sangramento. Ou seja, foi como eu disse, acabei de falar ainda agora. Se vocês utilizarem uma equipe apenas de sangramento, ela vai conseguir ter um rendimento muito melhor do que um marciano, por exemplo. Vocês perceberam aqui que cada um dos dois tem uma maneira diferente de partida aí, né? O marciano é mais estilo defensivo ali. É mais defensivo. Já a mulher leopardo é mais de ataque, né? Como pela lógica aqui, né? Então fica aí uma diferença, né? Poucos detalhes. Cada um tem uma maneira aí diferente de jogar. Quarta habilidade, primeira passiva. 35% de chance de ganhar 2 mais força e 6% de medidor de turno se um membro de qualquer equipe sofrer dano de sangramento ou doença. Ainda tem doença. Qualquer membro de qualquer equipe. Ou seja, isso é ótimo. Ainda pode aumentar aqui o aumento de turno. Cara, Leopardo também é uma personagem ótima. Antes eu falava que o Marciano era 1000 vezes melhor do que a Leopardo. Mas olhando aqui as habilidades, dá pra perceber que não tem essa diferença assim. Nenhum é melhor que o outro. Ambos têm diferentes maneiras de estar jogando aí, né? Sem contar que a mulher leopardo é possível farmar fragmentos no modo campanha. Ou seja, isso aí vai ser ainda. Isso ainda pode levar. Ela tem uma diferença a mais do Marciano aí, né? Ela é uma personagem farmável, então vocês irão com certeza upar ela primeiro aí, né? Dependendo. Tá. No lendário, 15% de chance de usar sangue no ar quando um membro de qualquer equipe sofrer dano
de sangramento ou doença. 15% eu sei que é pouco, mas se vocês estarem colocando essa habilidade aqui, poucas vezes ela irá ativar isso, né? O lendário. Mas quando ativar, poxa, vai... É ótimo isso aqui. Vai usar sangue no ar, que dá mais 20% no medidor de turno para os aliados. Essa habilidade lendária aqui dela é importante. Importante. Essa aí é de liderança. Então vamos falar aqui. Líder da equipe. Todos os aliados ganham 35% de chance de obter 40% de medidor de turno se causarem dano a um alvo com sangramento ou causarem sangramento. Começa a batalha com sangue no ar, no caso essa é a lendária. Mas mano, vocês perceberam aqui se é tudo a base de sangramento, ou seja, cara, isso aqui só ficou mais claro ainda, porque se vocês usarem uma equipe de sangramento, é uma pena não poder aumentar mais, né? A porcentagem ali mais 35% de obter 40% no medidor de turno. Se isso for ativado, isso aí é uma maravilha. Vocês estarão sempre na frente o tempo inteiro aí na partida. O inimigo quase não irá atacar. E se você, por exemplo, usar personagens que reduz turno da equipe adversária, isso só vai ser melhor ainda. Então, termino aqui a minha análise, tá? Velocidade 98. Vamos ver do Marciano. 73, ou seja, Leopardo é mais rápido ainda do que o Marciano. E pessoal, não tem como dizer qual é o melhor, porque ambos têm diferentes maneiras de estar jogando. Eu particularmente, como eu já disse aqui, prefiro o Marciano devido à defesa. Mas se você quiser ataque rápido, é a Leopardo. Então é isso. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Compartilha com os amigos. E é isso. Asilo Arkham sempre no topo. Valeu, até a próxima e fui.